Antigamente, quando a raça humana ainda não tinha recebido Cristo, havia um grupo de pessoas que intercedia na presença de Deus, constituídos de levitas. Eram chamados sacerdotes. Faziam sacrifícios, ofertas e orações. Tudo para com Deus e para com o povo. Com o sacrifício de Jesus, o sacerdócio passou a ser geral. E nós, templos da presença de Deus, ministramos aos corações, pregamos a palavra e, mais importante, servimos frente a frente com Deus. Vamos juntos, amada igreja, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pode colocar no verso 10. Então, escolhi esse tema pela proximidade do fim do ano e porque estamos para entrar num novo ano. É um tempo de compromisso, é um tempo de reflexão, é um tempo de gratidão. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, ele começa falando sobre a nossa responsabilidade como comunidade cristã de sermos humildes, de combatermos o orgulho, a soberba. Por que Paulo está discutindo isso? Porque um dos motivos que mais destroem a igreja, que mais causam divisões e confusões, é exatamente o orgulho, a soberba, a disputa de poder, de cargo, de função, de qualidade e de tudo mais. Então, o apóstolo Paulo está aconselhando essa igreja lá na cidade de Filipos que eles têm que estar ligados, eles têm que estar atentos, para serem humildes, para todos terem o mesmo sentimento que Jesus teve. E aí ele começa a descrever a pessoa de Jesus, mesmo sendo Deus, não é? O apóstolo Paulo está falando, olha, ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele escolheu ser humilde. E humilhou-se a tal ponto que ele chegou à posição de um servo. No tempo de Jesus, existia a escravidão. Já existia naquele tempo. Então, o servo era a pessoa que servia, mas ele era propriedade do dono, não é? Do dono da casa ou do dono do estabelecimento. E o que acontecia? Aquele servo, ele tinha sempre uma posição de humildade. Era ele que lavava os pés das pessoas, porque as pessoas não usavam sapato, no máximo quem tinha condição usava sandália aberta, né? E sujava os pés porque não tinha asfalto. Então, quando a pessoa chegava para comer, aquele servo lavava os pés, numa posição muito inferior. Se lembra que Jesus fez isso com os discípulos? Então, o que Paulo está dizendo é, se você tem que imitar alguém, imite Jesus. Ele era soberano, poderoso, ele era Deus, mas ele se colocou abaixo de todos.
ele se colocou para servir. E se a comunidade cristã adotar esse modelo, irmãos, nós não teríamos esse monte de brigas, nós não teríamos esse monte de igrejas divididas, nós não teríamos pastores disputando quem é o melhor. Eu fico tão irritado quando começa, olha, o pastor número 1 do Brasil é aquele. Quem que disse que ele é o 1? Foi Deus, Deus que já fez essa numerologia agora. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. E como é que a gente chega a ser 1? A minha pergunta é essa, como é que chega a ser 1? É pela boniteza, né? É pelo corpo atlético, é pelo conhecimento, porque você vai numa igreja, às vezes muito simples, pequena, uma igreja que reúne poucas pessoas e tem lá um homem ou uma mulher que não tem muita condição intelectual, mas ele é usado por Deus maravilhosamente. E aí, nós vamos colocar essa pessoa em que número? Quem foi que inventou isso? Eu posso lhe dizer que isso não vem de Deus. O que o Senhor disse para os discípulos foi: quem quer ser o maior tem que aprender a ser o quê? O menor. Então, se alguém quer ser o número 1, ele tinha que aprender a ser o centésimo. Mas isso parece não acontecer muito. Então, Paulo, depois de dizer isso sobre Jesus, ele diz o que vai acontecer com Jesus no futuro. Ele vai falar do que Deus vai fazer com Jesus por causa da sua humildade. Então, note o texto. Para que ao nome de Jesus, eu queria muito que você entendesse, irmão, que o nome que tem poder é o nome de Jesus. É esse nome que afronta os demônios. Não é o meu nome, não é o nome de um apóstolo, de uma pessoa. Eu não estou aqui negando que existem pessoas que precisam ser amadas, abraçadas. Todos nós precisamos disso. Mas o problema é quando nós colocamos nosso nome em evidência. Quantas placas tem por aí com nome de pessoas, não é? Até quando nós estávamos reformando, perguntaram se eu não ia colocar uma placa aí também, né, com a minha foto da Betel e o nome e tal, não sei o que mais. Como todo mundo, eu tenho que lutar com o meu ego. Eu sou humano como vocês, mas tem que lutar todo dia contra isso, porque aqui e acolá nós queremos ultrapassar o limite da graça. E quando Paulo começou, o Senhor disse: a minha graça te basta, se satisfaça com isso, não precisa mais do que isso para você ser feliz, para você viver, para você se realizar, só precisa de quê? Da graça, da graça. Então, o nome de Jesus é muito importante. Yeshua é um nome sagrado. É o único nome que você tem que adorar. É o único nome permitido a você adorar. Então, olha o que Paulo diz. Ao nome de Jesus, primeiro, o que é para fazer? Todo joelho se dobre. Ou como tem em algumas traduções, todo joelho se dobrará. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção. Você pode não gostar de Jesus. Tem muita gente por aí que não gosta. Você pode ser contra. Você pode ser quem você for. Aqui está falando, olha, todo joelho, o seu e o meu. O joelho do ateu e o joelho do que crê. O joelho do bom, entendeu, Eduardo? E o joelho do ruim. O joelho do crente e o joelho do descrente. O joelho do religioso e o joelho do antirreligioso. Todo joelho, irmãos, eu me arrepio.
todo joelho se dobrará diante de Jesus. Pense nisso. O cara que criou a igreja satanista, ele adora Satã e tem prazer em dizer isso. Um dia ele vai se ajoelhar diante de Jesus. Hitler, que matou milhares de pessoas, entre elas a maior parte de judeus, um dia ele vai se ajoelhar diante de Jesus. Gandhi, a grande alma, o pacifista indiano, conhecido, adorado, um dia ele vai se ajoelhar diante de Jesus. Buda, o bonequinho gordo que fica assim, já viu? Pois é, um dia ele vai se ajoelhar diante de Jesus. Maomé, a religião dos muçulmanos, a religião que mais cresce no mundo. Sabe por quê? O pastor Valdir estava falando ainda há pouco que os muçulmanos se proliferaram. Primeiro, eles estimulam seus filhos a morrerem, mas não negarem a fé. Morra se preciso for. Por isso que eles explodem uma bomba, faz qualquer coisa, porque eles não vão negar que são seguidores de Maomé. Lógico que hoje tem muitos se convertendo, e para eles isso é uma traição. Nós crentes não. No primeiro vento de perseguição, nós já afrouxamos. Se entrasse agora uma autoridade ali com a metralhadora, quem não negar, morre. Eu não vou perguntar. Toma aí sua posição. Talvez vocês ficassem sem pastor. Irmãos, uma coisa é a gente pensar, outra coisa é acontecer. Quem já leu aquele livro do Richard Umbram, Cristo em Cadeias Comunistas? Ele foi preso pelos comunistas. Obrigavam a celebrar a ceia com cocô e urina. Ele conta isso no seu livro. Ele tinha que celebrar a ceia comendo cocô e urina, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. E aí? A gente aqui está numa boa. A perseguição, irmãos, aqui é muito leve. É uma questão de ideologia. Nós não somos perseguidos aqui no Brasil, vamos ser sinceros. Eu falei para a Betel, porque ontem a gente estava fazendo um óleo e ela botou o celular lá, nos negócios lá, e aí começou, sabe, bem uns 3, eu não sei se são pastores ou o que eles são, atacando o judismo, mas atacando mesmo, sabe? Aí eu falei para a Betel, olha só que interessante, né? Antigamente a perseguição vinha de fora, agora ela vem da onde? De dentro. Porque quem que está guerreando contra isso? São os próprios crentes, são os pastores. E a minha pergunta para Betel, que ela não respondeu, está pensando mas escuta, como é que ele sustenta a igreja? Porque ele está falando contra, mas deve entrar dinheiro de algum lugar. Porque como é que funciona isso? Nós pagávamos menos de R$1.000 de água aqui. Chegou a nova conta, 3.200. Eu vou ter que cortar a água. Quem que paga isso aí? Deus vai providenciar. Eu acredito, Ele está providenciando com alguém aqui. Comigo, alguém vai pagar isso aí. Ou você acha que Deus tem uma conta lá na Manaus Ambiental? Você está entendendo o que eu estou falando? A guerra é de dentro. Nós não somos perseguidos pelas pessoas de fora. Pare com isso. Nem o governo, nem ninguém nos persegue. As igrejas estão sofrendo porque internamente, desculpa falar isso,
tem um monte de gente sendo usada pelo maligno dentro da igreja para causar divisão, confusão, agitação. Eu sou tão agradecido por essa igreja, completei 40 anos ontem, de verdade. Não, ontem foi 14, né? Dia 13. Dia 13 completei 40 anos aqui. A Betel estava na maternidade para receber o meu filho Júnior e eu estava tomando posse aqui. Ou seja, ela não veio para a posse, então vocês têm que empossar, porque ela estava tendo neném. E eu estava aqui cumprindo meu dever. Não é isso? Eu sou feliz, sabe? Eu não vejo essas confusões aqui, e é tudo que eu peço a Deus. Eu não peço rico, dinheiro, empresário, não sei quem. Deus manda, graças a Deus. Mas, sabe, Deus é quem sustenta. Isso Deus já colocou na minha cabeça. Meu filho, o trabalho é meu. A igreja é minha. Foi eu que morri por ela, não foi você. Então, a responsabilidade é minha. Faça só o que eu mandei, deixa o resto comigo. Você entendeu? Porque essas pessoas fazem essa guerra toda. Irmãos, até o ministério de Jesus tinha dinheiro. Pastor, tinha. Não tinha um tesoureiro? Você já viu tesoureiro que não tem dinheiro? Para que um tesoureiro sem dinheiro? E o pior, o tesoureiro que Jesus tinha roubava. Aí é que o negócio pegava. Não é isso? Tinha dinheiro. Por quê? Porque ele tinha despesas. O problema não é o dinheiro. Sabe? Você não quer dar dízimo, quer dar uma oferta? Dê. Você não quer dar uma oferta, quer chamar de outro nome? Chame. Isso é do seu coração. Não precisa fazer essa guerra que estão fazendo, sabe? Tentando buscar passagens bíblicas, textos bíblicos. Não é? Aí o cidadão lá, o pastor, não, porque em Malaquias essa palavra não é para a igreja, é para Israel. Quantas no Antigo Testamento é para Israel? E a igreja se utiliza? Você já viu falar? 1000 cairão à sua direita. É assim? Não. É isso? 10.000. Essa palavra foi para quem? Para Israel. Mas nós utilizamos. Por que nós utilizamos? Porque quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós. Não foi isso que o Senhor disse, Deus? Olha, até das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, a pessoa fica usando um argumento, e aqueles que são mais, vamos dizer assim, ainda novatos, acredita. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento, a rigor, Jesus disse para você dar tudo. É o que ele falou. Entrega tudo para mim. E eu abençoo. Né? Eu resolvo. Eu sempre digo que Deus é tão bom que, na verdade, a gente chega e entrega para Deus, né, nossos proventos, nosso sempre está aqui, Senhor. E Deus diz, cara, fica com 90. Ele é o único que poderia fazer isso. Outro não faria não. Ele falou, não, fica com 90. Sabe? E esses 90 vai valer mais do que os teus 100. Então, irmãos, escute. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Aqueles que dão escândalos, aqueles que contam piadas sobre Deus, aqueles que são contra, aqueles que arrastam a cruz no meio do asfalto, ridicularizando Deus. A gente pergunta, o que vai acontecer? Mostra para ele, Filipenses, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Ah, pastor, eu não quero. Não tem querer, meu filho. Aí está dizendo que você vai se dobrar. Não tem querer, não tem escolha. Você pode escolher servir ou não a Jesus, mas se dobrar diante dele não é escolha, não é uma opção, é uma realidade. É uma realidade. Judas vai se dobrar diante dele. Pilatos vai se dobrar diante dele. Aqueles sacerdotes que mentiram sobre Jesus, levantaram falso testemunho, aqueles guardas que receberam dinheiro para dizer que roubaram o corpo de Jesus,
Tudo isso. Todo esse pessoal, você entendeu isso? Você entendeu? Isso é assustador, mas isso também é maravilhoso. Porque eu sei, irmãos, que eu vou me dobrar diante de Jesus. Será no julgamento geral. Existe um julgamento que todos vão se dobrar. Mas você não será julgada naquele julgamento. Você só vai comparecer. Porque você já tem Jesus. Então você só vai comparecer. E quando você se ajoelhar, o que é que vai acontecer? Você vai dizer, Jesus é Senhor. Mas o ímpio que nunca quis dizer, ele vai dizer, só que é tarde demais. Não tem nada para fazer. E o que é que a Bíblia diz? O Senhor dirá, afastem-se de mim, malditos, para o fogo do inferno. E dirá para os outros, entra no gozo do teu Senhor. Você entendeu? Esse é o julgamento geral. O outro julgamento, irmãos, é só para nós. Só os cristãos. É um julgamento que eu não sei explicar muito como vai acontecer. Que é o julgamento das recompensas, dos galardões que a Bíblia fala. Então, o Senhor vai chamar cada um de nós, vai puxar o fichão, né? E vai ler lá, olha, você ganhou 1000 pessoas. Aí você dirá, não, peraí, Senhor, quando foi que eu ganhei essas pessoas? Foi quando você distribuiu uma literatura, foi quando você convidou para ir na igreja, foi quando você ganhou alguém para Jesus e esse alguém ganhou muito mais. Imagine a pessoa que ganhou Billy Graham para Jesus. Imagine, o maior evangelista do século 20, né? Foi 20? 20, né? Imagine um negócio desse. Quantos milhares? Sabe, esses dias eu assisti ele pregando na Coreia do Sul. Parecia assim, enxame de mosca, porque você só via cabeça. Foi o maior evento que jamais aconteceu. A pessoa que ganhou o Billy Graham. Outro dia eu estava na loja, chegou uma pessoa, falou assim, pastor, o senhor me ganhou para Cristo. É mesmo, é. O dia que o senhor pregou lá no ginásio, no São José, isso já foi quando eu assumi aqui, quase 40 anos, né? Eu preguei no ginásio, eu era conferencista, lá no São José, no ginásio. Né? Ele disse, naquele dia eu aceitei Jesus. Naquelas pessoas que estavam lá, umas 30 ou 40, eu levantei minha mão. Ele falou, hoje eu sou pastor de uma igreja. Olha só, eu ganhei uma pessoa. Ele já ganhou não sei quantos. E aí o Senhor vai puxar o fichão lá. E vai botar na conta de quem? Dele, na minha e de quem colaborou. Não é isso? Então, meu amado, escute bem. Você precisa estar preparado. Ok? Está dando um tal de AVC, diga, Deus me livre. Está dando um tal de infarto, diga, Deus me livre. Está dando um tal de trombose. Estou falando só as que estão levando um bocado de gente agora, né? Diga, Deus me livre. Mas quem está livre disso? O cara tombou a vacina para não morrer, a vacina está matando, como é que faz? Quer dizer, estão dizendo, né? Aí você toma uma vacina pensando que você vai viver. Aí depois aparece um outro, ninguém sabe quem está certo, dizendo que ela faz mal. Meu irmão, se prepare. Nós não sabemos quando é esse encontro com Cristo. Mas em algum momento, escute, você vai se dobrar. E vai se dobrar para fazer o quê? Passe aí, olha aí. Toda língua vai declarar que Cristo é o quê? O Senhor. Você entende o que Paulo disse? Ele era servo, ele era humilde, mas agora o Senhor exaltou. E todos eles, você imagina isso? Eu fico arrepiado, né? O Buda está lá. Madre Teresa de Calcutá, que recolhia os leprosos, os doentes lá na Índia, né? Buda, esse pessoal todo ajoelhado, e Jesus está ali. Aí eles vão olhar e vão dizer, Ele é o Senhor. Diga comigo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. É isso.
Maomé vai dizer: não sou eu, Senhor, o Senhor é Ele, é Ele, é Ele. Então, quando esses blasfemos aparecem por aí, o pessoal me pergunta: e aí, pastor? Um dia ele vai declarar que Jesus é Senhor. É tarde demais, mas ele vai declarar. Eu espero que você declare o quanto antes. Tá certo? Cristo é o quê? Senhor. O que é Senhor? Senhor é dono. Nesse caso aí é dono. O seu dono é o Senhor. O nosso dono é o Senhor. E não foi porque ele decidiu. Foi porque ele pagou o preço. 1 Pedro 18 e 19. E nós vamos terminar. Vamos lá? 1 Pedro 18, 19. Travou? 1 Pedro 18, 19. Cristo pagou o preço. A salvação é de graça. Aceitar é de graça. Mas Jesus não pegou e disse: você é meu. Jesus disse: eu comprei, eu resgatei, eu paguei o seu resgate, eu comprei você. Você sabe por que Satanás era contra a morte de Jesus? Sim, Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele até usou, o apóstolo Pedro falou: não, vai não. Se alguém vier buscar o Senhor aqui para a cruz, olha aqui a espada. O Senhor falou: ô Pedro, você está sendo usado pelo diabo. Eu tenho que ir para a cruz. Porque se eu não for para a cruz, quem que vai pagar a salvação do Joquitã e desse povo todo? Quem que vai pagar? Ninguém tem sangue puro, limpo. Os cordeiros não estão funcionando. Tem que trazer todo o tempo outro. Imagina, a pessoa oferecia um cordeiro no meio e no outro ela tinha que levar outro. Ele falou: eu tenho que fazer isso, Pedro. Você entende? Qual era a tentação de Satanás? Desce da cruz. Satanás sabia, irmãos, que se Cristo morresse, você estaria selado pelo Espírito Santo e salvo para sempre. Então, Jesus morreu. Não é? Ele morreu. Ele pagou o preço, ele derramou o sangue. Satanás se viu agoniado. Falou: agora não tem mais jeito não, eu tenho que soltar todo mundo. Foi pago o preço. E onde é que Jesus venceu? Na ressurreição. Na cruz ele pagou. Quando o túmulo ficou vazio, ele mostrou para você e para mim que ele era verdadeiro. Amém? Pense nisso nesse tempo de tanta coisa. Um dia, você vai comparecer diante do Senhor. Toda língua, é você e eu, de todos os lugares, do céu, debaixo da terra, todo mundo. Não adianta se esconder. Não vai ter para onde se esconder. Não, eu não vou. É a hora. É a hora. Vamos lá. Vamos estar preparados. Pode ser que Jesus volte e leve logo todo mundo de uma vez. Pode ser que ele não volte agora. E aí vai ser pela chamada. Eu não sei qual é a tua senha. E nem sei qual é a minha, mas eu estou passando. Quem quiser, pastor, me dê sua senha aí, pode pegar. Mas tem uma senha. Se Jesus não voltar para levar todo mundo, tem uma senha. E ele pode chamar. Você está apavorado? Não. Você vai se ajoelhar naquele dia e vai dizer: ô Senhor, muito obrigado. Eu ouvi tua palavra, eu abri meu coração, eu aceitei Jesus e agora eu estou vendo, o Senhor vai me botar no gozo e na alegria para todo sempre. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus.